Olá, tudo bem com você? Começa agora o programa História da Vida, um programa que vai se repetir a cada bimestre e que tem como objetivo explorar, dissecar essa revista, História da Vida, que nós lançamos, a Casa Publicadora Brasileira lança cada bimestre para auxiliar os professores em suas aulas, no seu planejamento, em como inserir o criacionismo em suas diversas disciplinas. Você é o nosso convidado, anote em sua agenda. Cada bimestre teremos então essa conversa e bate-papo. Você pode interagir conosco pelo WhatsApp também. Será um prazer ter você sempre aqui conosco. A revista deste bimestre tem como título A Era do Gelo, uma perspectiva bíblico-científica. Esse é um assunto que encanta especialmente as crianças, desenhos animados já foram lançados sobre isso, filmes também. Será que o mundo realmente passou por uma era de congelamento, passou por um período de gelo cobrindo os continentes, ou boa parte deles? Segundo a revista aqui, 30% da massa terrestre já foi coberta por gelo. Há evidências disso. Então, quando foi isso? Em que momento aconteceu esse fenômeno? Já que hoje apenas 10% da superfície terrestre é glaciada, especialmente lá na Groenlândia e na Antártida. Então a revista desse bimestre, que explora justamente esse tema numa perspectiva diferente, é bom que se diga isso, né? Porque talvez você tenha lido, tenha ouvido esse assunto, assistido em algum lugar, documentários, em uma perspectiva evolucionista, que trata esse tema como outros, né? Num período de milhões de anos. A proposta aqui, que eu digo é coerente, é interessante, e que pelo menos vale a pena ser considerada, fala de um ponto de vista criacionista, não em milhões, mas em milhares de anos. E naturalmente que aponta para o cataclismo, conhecido como dilúvio de Gênesis, que é um outro assunto também que mereceria aqui vários programas. Eu quero deixar para você uma indicação de leitura adicional, que é o livro História da Vida, tem o mesmo nome aqui da revista, é quase uma franquia já da CPB. Aqui existe um capítulo exclusivo, especificamente tratando do tema dilúvio. Hoje não dá tempo de a gente falar sobre as evidências, as muitas evidências de que realmente houve uma catástrofe hídrica universal em nosso planeta. Nós vamos, como eu disse, especificamente tratar da questão da glaciação, da era do gelo. E as causas que são apontadas num contexto criacionista para esse fenômeno, que é real, que é detectável, que apresenta evidências claríssimas, né, na Terra, são, por exemplo, vulcanismo intenso. Em algum momento na Terra houve uma atividade vulcânica que hoje não se repete porque foi muito intensa. Dr. Naor, por exemplo, que é geólogo, doutor em engenharia, ele pesquisou por muitos anos a bacia do Paraná. E ali há um derrame basáltico, um derrame de lavas tremendamente grande, uma extensão enorme, o que demonstra realmente que houve um vulcanismo muito forte. E um vulcanismo dessa natureza faria com que uma grande quantidade de cinzas vulcânicas fossem ejetadas e assim cobrisse boa parte da atmosfera, né? Em alguns lugares já aconteceu esse tipo de coisa, isoladamente, né? Alguns vulcões, grandes vulcões que entraram em erupção, fizeram com que por 3 anos até a temperatura local ela resfriasse em alguns graus. Imagine então se ocorresse realmente, como tudo indica que ocorreu, num passado aí há milhares de anos, um vulcanismo tão intenso e global a ponto de realmente fazer toda a temperatura, ou a temperatura de toda a Terra diminuir em alguns graus. Isso faria com que a temperatura baixasse. Além disso, faria com que a radiação solar, que normalmente incide sobre a Terra e causa aí uma espécie de efeito estufa controlado, né, o chamado efeito greenhouse, essa radiação fosse refletida para o espaço, não chegando aqui com toda essa intensidade. Então, essa camada de vapor, camada de poeira vulcânica e a radiação menos incisiva aqui sobre a Terra, tudo isso faria também com que a temperatura, né, aqui na Terra fosse reduzida. Vulcanismo intenso por toda a Terra é percebido na época do Pleistoceno, né? Há numerosas camadas de cinza nesse período, segundo a geologia evolucionista há milhões de anos, criacionista há alguns milhares de anos, tendo ocorrido então esse pacote de camadas geológicas em decorrência do dilúvio. Um outro fator aqui é a neve e a reflexão dos raios solares. Como houve um acúmulo de neve e, como sabemos, ela é branca, né? Essa radiação que eventualmente ainda conseguia transpor essa camada de pó em suspensão, de poeira em suspensão,
ela acabava sendo refletida também no solo pela neve, o que faria também com que a temperatura aqui embaixo fosse reduzida. E além disso, mas como se formou a neve, né? Os oceanos, durante o dilúvio, um pouco depois disso, ou quem sabe algumas décadas ou até séculos após o dilúvio, hoje se sabe que, segundo essa pesquisa, o ápice dessa era do gelo foi há cerca de 500 anos após o dilúvio. Como as águas que jorraram da terra, segundo a Bíblia, as fontes do abismo foram liberadas, e essas águas sob pressão são quentes, né, porque estão mais próximas do centro quente da terra, ao chegar aos oceanos que estavam ali em formação pós-diluvianos, elas aqueceram esses oceanos, né? Então essa água quente promovia também uma evaporação maior, uma umidade maior na atmosfera, e essa umidade chegando aos continentes se condensava e formava então a neve. Repito, é um cenário diferente, é um cenário sob uma ótica diferente da usual, mas se você ler com atenção essa revista, esse tema, e conferir também as referências que nós colocamos aqui no fim do texto, você perceberá realmente que há pesquisas sérias, pesquisadores sérios, levando em conta esse cenário que possibilita, sim, e possibilitou a glaciação, a era do gelo, segundo o cenário criacionista. Olá, eu sou Michelson Borges, autor e editor da Casa Publicadora Brasileira. Hoje vou falar um pouquinho sobre a coleção Grandes Impérios e Civilizações. Miguel de Cervantes escreveu: "A história é seguidora do tempo, repositório dos fatos, testemunha do passado, exemplo do presente, advertência do futuro. Apresentar a história de um modo atrativo é sempre um desafio. Essa coleção, Grandes Impérios e Civilizações, apresenta as mais conhecidas civilizações do passado que continuam a influenciar a cultura atual. Em cada livro, há uma narrativa repleta de aventuras e curiosidades. Trata-se de uma forma instigante de contar um pouco sobre os aspectos da cultura histórica do Egito, da Grécia, da Pérsia, Babilônia, Roma e da América. Os livros da coleção Grandes Impérios e Civilizações podem ser utilizados nas aulas de história como material complementar, mas também acabam sendo úteis também em aulas como geografia e ensino religioso, pelo diálogo que a série faz com a Bíblia. Professor, no site cpbeducacional.com.br você encontra projetos de leitura com sugestões de atividades práticas para serem realizadas em sala de aula. Aproveite essa oportunidade para ensinar a história de modo divertido para os seus estudantes. E lembre-se, transforme a leitura em um momento para crescer. Voltamos com o nosso programa História da Vida, um programa que tem como objetivo ajudar os professores a utilizar essa revista, História da Vida, que vocês da Rede Adventista recebem na escola. Podem não apenas possibilitar que o aluno leia e conheça o conteúdo, mas também usar na sala de aula. No bloco seguinte a este, nós vamos assim, explorar um pouquinho algumas ideias de como utilizar na prática essa revista e esses temas. Eu estou com um convidado aqui no estúdio, o professor José Aparecido. Ele é professor da Escola Adventista de Tatuí, aqui onde está a Casa Publicadora Brasileira. Ele leciona a disciplina de Educação Religiosa. Professor, bem-vindo. Muito obrigado. Nós conversávamos aqui no primeiro bloco a respeito da glaciação, né, da Era do Gelo, o que teria causado a Era do Gelo. Vimos aqui várias evidências possíveis num cenário criacionista. Agora, uma pergunta que alguns podem fazer é a seguinte, né? Como era o mundo antes dessa Era do Gelo? Antes da catástrofe que deu origem a essa Era do Gelo? Aqui na revista, já começa, nesse segundo bloco, já começa apresentando para nós uma evidência de que realmente o mundo era como uma espécie de jardim global, né, professor? Sim. Inclusive fósseis, né, de florestas localizados onde? Dentro da revista, nós temos algumas informações importantes, né? Que logo após o dilúvio teria tido um rápido repovoamento, e agora em 1980, né, nós temos aqui o vulcão do Monte Santa Helena, né? Que ele entrou em erupção e destruiu grande parte da vida vegetal e animal daquela região. Aqui diz assim que apenas em 25 anos a fauna e a flora voltaram a tomar conta desse lugar. Então, a gente percebe que realmente existem grandes evidências, né, a respeito
não dessa era, mas dessa época. Quer dizer que o repovoamento da Terra ele pode ser rápido, né? Sim, com certeza. Alguns até questionam, mas como que em tão pouco tempo animais, que na Arca entraram apenas alguns casais, né? Se eu não me engano, eram 2 pares de animais tidos como não próprios para alimentação. Isso, exatamente. E 7 animais ditos limpos. Limpos. Né? Só esses bichinhos aí conseguiram povoar a Terra em tão pouco tempo. Você apresentou um dado aqui interessante, né? Que lá em Santa Helena, nos Estados Unidos, uma erupção devastou aquela região e apenas 25 anos toda a flora e a fauna estavam restabelecidas. Né? Há aqui também uma outra evidência sobre elefantes e outros animais também, né? Exatamente. Aqui, em 300 anos, né, elefantes poderiam chegar a 6 milhões de espécimes, né? Quer dizer, em tão pouco tempo é possível realmente haver um repovoamento. Exatamente. Né? Um outro detalhe interessante aqui nessa parte da revista é que existem fósseis de árvores, de vegetação nos polos, né? Sim. Lá no Ártico, também na Antártida, o que mostra que realmente a Terra era um grande e vasto jardim antes do dilúvio. Né? Então as condições da Terra eram bem diferenciadas. Né? Sim. O que mais lhe chamou a atenção aí, professor, nessa parte da revista? Então, eu vejo aqui a importância, né, dessa questão dos elefantes, né, da repovoação da Terra. Eu vejo também como importante a questão dos seres humanos, né, que apenas em 1.200 anos pode haver uma repovoação. Né? Então a gente bilhões, entende, né? A gente entende que não é necessário muito tempo, mas em pouco tempo isso se resolveu, vamos dizer assim, dentro daquilo que a gente crê. Sem dúvida, né? Aliás, a revista do segundo bimestre, que nós vamos daqui a pouco também explorar nesse programa, ela trata exatamente dessa questão de datas, né? A idade da Terra, que é uma questão bem polêmica, né? Segundo a ótica evolucionista, são milhões, até bilhões de anos, a Terra teria aí 4,6 bilhões de anos, e segundo a ótica criacionista, a vida na Terra remontaria aí a 6 mil anos, no máximo 10 mil anos. Né? Exatamente. Então, realmente, são duas formas de ver bem diferentes, mas você encontra evidências também para a ótica criacionista. Né? Os animais e seres humanos, eles desceram ali naquela região chamada Ararat, né? E a partir dali eles migraram. Agora, alguns perguntam, mas se tudo era coberto por água, professor, como que as pessoas puderam, por exemplo, alcançar a Austrália, alcançar as Américas? Tão distante ali da Ásia, onde fica o Ararat. Exatamente. Nós conseguimos entender aqui que, na verdade, pelo próprio derretimento do gelo, né? Então foi acontecendo que a Terra foi sendo colocada à vista, né? E daí, então, houve a possibilidade desses animais passarem, então, de uma região para outra. Em locais secos, né? Locais secos. O próprio Estreito de Bering, né, que até os evolucionistas aceitam isso, né, como sendo o local de passagem da Ásia para a América. Estreito de Bering, que liga lá o Alasca, né, à Sibéria. Quando houve a glaciação, toda aquela água acumulada no gelo, né, realmente havia partes secas por onde esses animais e seres humanos podiam passar. Populações humanas podiam migrar por ali, né, nômades, enfim. À medida que o gelo foi derretendo, as condições climáticas foram se estabilizando, né, aquela poeira toda em suspensão foi descendo, né, aí o gelo derrete, o oceano se eleva em alguns metros e aquelas pontes de terra foram desaparecendo. Né? Aí você tem os canguruzinhos lá na Austrália, né? Você tem aqui na América alguns animais também próprios da nossa fauna aqui e flora também, só que ficaram isolados nesses continentes e foram se modificando gradual e limitadamente. Né? Esse é um assunto para um outro dia também, para uma outra revista, né? A questão da seleção natural, das modificações, das adaptações. Mas é um tema bastante apaixonante. Muito né? interessante. E que dá muito pano para manga na sala de aula. Com certeza. Né? Obrigado, professor. Obrigado. Olá, tudo bem? Sou Vivian Fiuza, coordenadora pedagógica da Casa Publicadora Brasileira. Hoje vou apresentar a série Sentimentos. Esta série tem 3 livros especiais: Saudade e Ciúme, de autoria de Denis Cruz, e também o livro Felicidade, que é escrito pelo autor Elias Teixeira. Professor, com esta série é possível trabalhar temas diversos como inclusão social, aceitação, perda e relacionamento.
Acessando o site www.cpbeducacional.com.br, você encontra os projetos de leitura destes livros, além de muitos outros. E lembre-se, transforme a leitura em um momento para crescer. No programa de hoje, História da Vida, estamos conversando um pouquinho sobre a Era do Gelo, numa perspectiva bíblico-científica. Mas peraí, Bíblia e ciência estão juntas e podem se misturar? Sim, quando corretamente compreendidas, Bíblia, a teologia bíblica, e a ciência verdadeira, baseada em evidências, em fatos também, elas são plenamente compatíveis, né? E isso pode ser aprofundado através de livros da CPB, livros da Sociedade Criacionista Brasileira também, que tem bons materiais sobre isso aí. Você pode encontrar também na internet, hoje em dia, vasto material. Inclusive, temos aqui o site da revista História da Vida, que é o www.historiadavida.com.br. Nesse site você encontra vídeos, você encontra apresentações em Prezi, PowerPoints, você encontra material adicional para usar essa revistinha, essa revista em sala de aula e fazer dela realmente um material de apoio para as suas aulas e para a integração aí do criacionismo nas várias disciplinas. Eu disse no bloco anterior que neste bloco a gente daria dicas, na verdade não é bem assim, é surpresa. Deixe para o bloco seguinte, o professor José vai voltar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre como usar na prática esse material. Professor, perceba que isso aqui é para ajudar você, nós queremos entregar assim da forma mais simplificada possível para você ter um material rico, interessante, chamativo, porque são temas pensados nas crianças e eu tenho certeza que todas elas gostam de falar de Era do Gelo, dinossauros, Idade da Terra, né? São temas que são bem instigantes mesmo e você poderá então usar esse material com as dicas que daremos daqui a pouquinho para você. A revista termina, bom, toda a contracapa sempre traz aqui uma história em quadrinhos, uma tirinha também interessante, que vale a pena você ler e explorar com os alunos, né? Várias formas de você explorar esse material, você percebe isso, né? E o texto conclui assim, que, de acordo com os cálculos feitos pelo cientista atmosférico Michael Ord, a época do gelo pode ter durado menos de 1000 anos após o dilúvio, mais especificamente 500 anos de acúmulo de gelo, 70 anos para derreter as camadas de gelo ao longo da borda e cerca de 200 anos no interior do Canadá e Escandinávia. Repito, é uma forma de ver diferente, né? É uma proposta que vai contra o tal do mainstream, né, evolucionista, mas que vale a pena ser analisado. Eu diria assim, conceda o benefício da dúvida para esse modelo e você pode se surpreender. Claro que é uma revista com poucas páginas, né, isso aqui é só um pontapé inicial para você explorar esse assunto com mais profundidade com os seus alunos. Trabalhamos então aqui o que poderia ter causado a Era do Gelo, como era o mundo antes da Era do Gelo, portanto, antes do que chamamos de dilúvio, né? E aqui exploramos um pouquinho a questão das florestas, né, que estão ali no registro fóssil, mostrando que o mundo era diferente realmente. Nós temos o carvão, temos o petróleo, temos fósseis de animais no alto de montanhas, de cordilheiras inclusive, né? Você tem aí no Ararat mesmo, né? Você tem lá onde está o maior monte do mundo, o Everest, né? Lá no alto você encontra fósseis de animais marinhos. Mais de metade dos sedimentos continentais tem origem marinha, ou seja, evidências do dilúvio existem várias. E que, se forem interpretadas sob essa visão diluvianista, realmente fazem muito sentido. Então, fique aí, porque no próximo bloco a gente volta com o professor José e aí sim vamos explorar na prática como usar esse tema, essa revista, na sala de aula. Olá, eu sou Sueli Ferreira de Oliveira, editora da revista Nosso Amiguinho da Casa Publicadora Brasileira. E hoje eu vou apresentar para você a série Aventuras Bíblicas. Aprender sobre a Bíblia pode ser divertido para as crianças. O livro sagrado está cheio de histórias fascinantes. E a série Aventuras Bíblicas conta com 22 histórias de verdadeiros heróis, de um modo especial para os pequenos. A série é composta por 3 volumes. Aventuras Bíblicas 1, para crianças com 3 anos. Aventuras Bíblicas 2, para crianças com 4 anos. E Aventuras Bíblicas 3,
para crianças com 5 anos. Além de trazer uma linguagem própria, cada história é acompanhada por uma atividade dinâmica, como encontrar objetos, colorir, ligar pontos, colar, achar o caminho certo no labirinto. Esta coleção é ideal para complementar as aulas de ensino religioso. Com ela, o aluno vai aprender mais sobre o amor de Deus e compreender o cuidado que Ele tem por todos nós. Tudo isso brincando com a turma do nosso amiguinho. Professor, aproveite essa oportunidade para apresentar a Bíblia de modo divertido para as crianças. Transforme a leitura em um momento para crescer. Estamos então no último bloco aqui do programa História da Vida. Quero lembrar vocês que o programa continua e em seguida nós vamos tratar de outro tema bem interessante, controvertido também. Milhões de anos, artefatos e vestígios humanos contradizem a escala de tempo evolucionista. Não perca, após o último bloco deste programa, cujo tema é Era do Gelo, nós vamos já entrar diretamente nesse tema aqui, que é a questão da idade, né, da Terra. Será que realmente foram milhões de anos para se formar as formações rochosas, né? Então esse é o nosso tema. Mas, professor, nós prometemos e temos que cumprir. Vamos lá. Nesse bloco nós vamos conversar um pouco sobre as aplicações, né? Vamos dar dicas para você, professor, de como utilizar esse material em sala de aula. Eu começo aqui, vamos combinar assim, ó, eu vou dar uma dica bem geral e você que é professor, você que tem anos de experiência em sala de aula, vai trabalhar com a dica específica para os professores. Okay. E mais interessante ainda, viu? Como usar isso em matemática, como usar isso em língua portuguesa, dá para usar? Dá. Como usar isso em ciências, né? Comecemos então por ciências da natureza e matemática. De que maneira as novas tecnologias trazem informação que mudam a forma como pensávamos no passado? Muito bem, professora. A ciência tem sido ampliada. Consequentemente, a coleta dos dados também. Com tantas novas informações, quais poderiam mudar a forma como víamos e como vemos a famosa Era do Gelo? Interessante, né? É bom o professor estar antenado então nas novidades tecnológicas, nas novidades em termos de pesquisas, para explorar esse assunto sob essa outra ótica que estamos propondo aqui. O que mais? Muito bem, em ciências, por exemplo, nós podemos perguntar que transformações então ocorreram no planeta Terra que poderiam ocasionar a Era do Gelo. E nós temos então aí alguns itens importantes listados nas páginas 4, 6 e 7 da nossa revista, não é? Então dá para a gente ver. Em matemática, então, também, quanto tempo seria necessário para repovoar a Terra? E a gente pode trabalhar um pouquinho de cálculos, né? Com isso, né? Construir uma tabela com as informações, nós temos informações na página 6 e 7 também, que elas podem ser utilizadas. Certo. Ciências humanas e linguagem. Como podemos comunicar as informações analisadas sob um novo ângulo? Que tal criar um poema de passagem? Uma folha com 2 ou 3 poemas, uma redação, dos alunos que seria afixada em locais públicos. Comece com uma cantina, quem sabe, ou mesmo áreas em que os alunos ali costumam frequentar na escola. Exatamente. Os meninos gostam muito de ver os murais, né? Contemplar os murais ali. Aquilo que eles produziram, né? Exatamente. Quanto mais eles fazem, mais valores eles dão, né? Perfeito. Na área de história, por exemplo, a gente poderia perguntar o que teria acontecido antes da época do gelo, não é? Quais seriam as condições dos povos naquele momento, né? E ali, então, fazer uma lista dos eventos e das situações pré-dilúvio. Perfeito. E a gente encontraria algumas respostas bastante interessantes, né? Na área de geografia também, a gente pode trabalhar ali quais eram as condições da Terra que permitiram a Era do Gelo. E nós temos isso também listados nos itens 1, 2, 3, 5 e 8 dessa apostila. Também da revista aqui, né? Isso. Então, está tudo aqui, prontinho, para você trabalhar. Em português? Bom, português aí é mais fácil um pouquinho ainda, né? Porque a gente pode fazer uma breve pesquisa e trabalharmos uma redação de 15 linhas sobre a temática, né? Nada muito complicado, mas que dá para fazer pensar, né? Sim, com certeza. Muito bom. Artes. Artes, nós temos aí as pinturas rupestres, né? É algo muito interessante, que mostram algum detalhe que acompanhava os habitantes da Era do Gelo, né? Então, trabalhar aqueles desenhos bonitos ali. Eu sugiro até que você, professor, explore. Isso tem na internet, eu até publiquei no meu blog Criacionismo, um achado lá, já que falamos em pintura rupestre, Katina Bridge, em Utah, nos Estados Unidos. Ali existem evidências muito interessantes de convivência, olha, entre seres humanos e dinossauros. Eu não vou dar muitos detalhes, nosso programa está no fim, esse bloco pelo menos,
mas se você pesquisar, você vai poder oferecer a seus alunos uma informação muito interessante, muito curiosa. Katina Bridge, em Utah. Procure e você vai encontrar esse material em algum lugar por aí.